a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Hoje nós estamos no 7º domingo após Epifania. Esse tempo no calendário litúrgico, que acontece depois da manifestação de Jesus Cristo, do seu nascimento, mostra Jesus no seu ministério, percorrendo toda parte, andando por todas várias cidades, lugares, e cumprindo seu ministério, anunciando a palavra, expelindo demônios, curando enfermos e doentes. E essa ação de Jesus atraía muitas pessoas, né? Principalmente a questão das curas, dos milagres. E onde Jesus, por onde ele ia, muitas pessoas iam ao seu encontro, querendo ver esses milagres, esses sinais. E o texto nos mostra justamente isso. Jesus voltando para sua cidade, em Cafarnaum, voltando para casa, e uma casa que poderia ser um lugar de descanso, né? Quando a gente vai para casa, a gente pensa em descansar. E quando ele chega, encontra uma multidão aguardando por ele, né? Pessoas tantas que o cômodo estava cheio e até pelas portas tinha gente, né? Aquela coisa lotada, né? Quando a gente, no nosso deslocamento, né, para trabalho, para as coisas, como se fosse entrar num transporte público naquela hora de rush, né? Que você olha assim, entra no transporte, olha assim por cima, você não vê um espaço para você conseguir colocar nem o pé, né? No metrô da vida, né, do ônibus, como se estivesse dessa forma, a casa abarrotada, e pessoas querendo ouvir de Jesus, ver aquilo que ele, as coisas que ouviam falar acerca dele, de tudo que ele realizava. Mas é interessante a gente notar que o texto fala que Jesus estava anunciando a palavra.
embora Jesus fizesse todas as outras coisas, realizasse curas, milagres, a primazia do seu ministério é anunciar a palavra, né? Jesus veio para anunciar a palavra. No Evangelho de Lucas, quando ele inicia o seu ministério, ele pega a escritura na sinagoga e lê o texto de Isaías 61. A primeira coisa que consta é que o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas. E assim também, todos nós, como igreja, também devemos ter essa primazia na palavra de Deus, em detrimento de todas as coisas que devem e podem acontecer, mas em primeiro lugar está levar essa palavra, anunciar essa boa nova, anunciar que esse Cristo que é esperado, esse Messias tão aguardado, se manifestou, encarnou entre nós, esteve conosco, e essa é a nossa missão, como igreja também, de levar essa boa nova, esse evangelho a todas as pessoas, né? A gente vê ao longo da Bíblia, fazendo referência sempre a isso, nós somos capacitados, descida do Espírito Santo, nós somos capacitados para sermos testemunhas, para falarmos dessas boas novas, desse amor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, fala a respeito do Evangelho, sobre essa importância dele pregar o Evangelho, que ele não poderia deixar de fazê-lo. E Pedro também na sua carta fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus tem no seu ministério esse interesse principal de anunciar as boas novas às pessoas, né? De levar aquilo que ele veio realizar às pessoas. Então Jesus estava ali anunciando essa palavra. E diante desse cenário de Jesus, com diversas pessoas, ali a casa lotada, ouvindo a palavra que ele ministrava, o texto conta que se aproxima daquele lugar 5 pessoas. Um paralítico sobre um leito e 4 pessoas carregando esse leito. Aquelas pessoas se dirigem àquele lugar e, pelo cenário que a gente viu de superlotação, eles não conseguem adentrar pela porta, né? As pessoas também estavam ali, né? Cada um querendo ver o Senhor, querendo ver Jesus, e eles se veem numa situação difícil, poxa, como vamos entrar? E eles têm uma ideia ousada, né? Eles foram com o objetivo ali de levar aquele homem até Jesus, porque criam que ele podia ser curado, e agora vendo aquela possibilidade ali, um obstáculo nesse caminho, agora eles vão tentar uma outra abordagem, outro caminho. Eles sobem no telhado e naquele telhado eles fazem um buraco onde Jesus estava e descem o leito daquele homem. Então, nesse tempo, no primeiro século, as casas que eram feitas, onde as pessoas mais simples moravam, quando eram naquelas cidades maiores, como Jerusalém e tudo mais, as casas eram mais simples e tinham uma estrutura um pouco não tão forte, elas não suportavam um segundo andar em cima delas. Então, essa casa eles tiveram acesso e o teto era um teto plano. Então, eles conseguiram ali, mas imagina a dificuldade de conseguir levar uma pessoa, carregada ela num leito, e o esforço que foi para levar aquele homem até lá em cima e depois fazê-lo descer ali, provavelmente amarrando uma corda ali naquele leito e fazendo descer ali até a presença de Jesus. E Jesus, vendo aquela cena,
aquilo chama a atenção de Jesus. Ele chama a atenção, a fé daquelas pessoas que foram ali levar aquele homem, que não encontraram barreiras, não deram desculpas, eles arrumaram um jeito para alcançar o seu objetivo que estava ali. E Jesus, quando vê aquele paralítico descendo ali sobre aquele leito, ele vê aquela fé e ele se compadece daquele homem e dirige uma palavra a ele, né? Estão perdoados os teus pecados. E essa palavra, né, muda tudo. Porque, principalmente, aqueles homens queriam levar ali, estavam procurando uma cura para o enfermo. E Jesus fala, estão perdoados os seus pecados. E também, como o texto fala, também existiam ali escribas, que eram pessoas versadas na lei, né, pessoas estudiosas, profissionais na interpretação da Torá, e que recebiam ali aquele título de rabi, e estavam ali acompanhando Jesus, não muito para querer ver o ensino dele, mas aprender com o seu ensino, mas para ver se ele ia falhar em alguma coisa, ia tropeçar em algum ponto. E quando Jesus fala essa palavra, estão perdoados os seus pecados, esses homens agora começam a olhar de uma forma diferente. Agora mudou a figura, né? Agora Jesus assume uma condição ali que eles falam que era blasfêmia, era um sacrilégio, porque somente Deus pode perdoar pecados. E aqueles homens ficam ali naquele conflito interno. Mas nesse momento, Jesus faz uma ruptura. Ele dissocia ali aquela doença do pecado daquele homem. Que naquele tempo se entendia que as doenças eram fruto de pecados, né? Se alguém nasceu aleijado ou com alguma deficiência, falaram, foi porque alguém da família pecou e ele nasceu assim, dessa forma. Então, quando Jesus faz isso, ele quebra isso. Quando Jesus diz, estão perdoados os seus pecados, ele quebra com essa lógica. Perdoa os pecados. E o homem, mesmo assim, continua naquela condição por um tempo. E Jesus, vendo aqueles escribas ali com aqueles pensamentos, percebendo isso, ele vem falando, né? Vocês estão raciocinando isso, né? Achando que é uma blasfêmia. Que é mais fácil, né? Dizer uma simples palavra de estão perdoados os teus pecados ou levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus ali agora sim dá uma demonstração de poder. Dá uma demonstração de poder de que ele, como Deus, tem um poder tanto para perdoar pecados como para curar. E ele manda aquele homem se levantar, tomar o seu leito e ir para sua casa. E acontece dessa maneira, aquele homem se ergue, saindo daquela doença que atrofiava os seus músculos e o deixava paralisado, pega aquele leito no qual ele estava ali há bastante tempo, e agora ele passa a carregar aquele leito. Não o leito agora carregando ele, mas ele carregando esse leito. Então esse texto nos mostra esse cenário e 5 coisas aqui que a gente percebe nesse relato, nessa narrativa de Lucas. A primeira coisa é aquele paralítico. Aquele homem que estava ali, debilitado, sobre um leito, né, incapacitado.
aquele homem mostra a nossa natureza humana, né? A nossa debilidade, a nossa incapacidade diante de Deus, de buscar a Deus, de ir até Ele por nosso próprio esforço, por nossa própria conta, sem que sejamos levados a Ele. O pecado é como essa doença, essa paralisia que nos atrofia e nos deixa inertes, sem condição de nos aproximarmos desse Deus, sem condição de caminharmos até Ele. A palavra fala a respeito disso, um texto do Salmo de número 14, os versos de 1 a 3, que depois o apóstolo Paulo vai utilizar na sua carta aos Romanos. Ele fala no capítulo 3, versos de 10 a 12, ele diz que diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam abominação e já não há quem faça o bem. Deus olha no céu para os olhos dos homens para ver se há quem entenda e há quem busque a Deus, e todos se extraviaram juntamente, se corromperam, e há uma que façam, e não há quem faça o bem. Não há um sequer. Então a gente vê que em toda essa narrativa, aquele homem, antes do encontro com Cristo, ele não tem ação nenhuma da parte dele, né? O texto diz que ele é conduzido e que quando chega em cima do telhado, o leito dele é baixado e mostra nós como seres humanos nessa nossa dificuldade diante de Deus de buscá-lo, e nós precisamos então ser conduzidos até Ele, né? Nós precisamos ser levados até Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, Ele vê essa nossa incapacidade e Ele gera oportunidades, gera situações para que nós cheguemos à presença dEle. A segunda coisa que o texto nos apresenta é a multidão. O texto fala que tinham muitas pessoas ali naquele lugar, né? Pessoas ali, tantas pessoas que não tinha mais como entrar, ninguém naquele lugar, e que impediram esse acesso que fosse mais fácil ali pelo paralítico de entrar por entre aquelas portas. E por conta dessa fama de Jesus de realizar milagres e tudo, e pessoas que, como esses escribas, queriam estar ali para ver o que Jesus estava ensinando. E nós vemos que tem muita essa questão da multidão, está muito ligado à informalidade. As pessoas que estão ali, estão perto de Jesus, mas não têm um comprometimento real com Ele. É a multidão. Estão ali, mas num instante também, se precisar, se dispersa, mas não tem um comprometimento real com o Senhor Jesus. E nós vemos que Jesus, no início do seu ministério, ele trata de traçar essa distinção, porque ele chama para si discípulos. Então tinham pessoas com ele que eram seus discípulos e tinha todo o tempo multidão com ele. Pessoas que estavam ali, circulavam, entram, saem, como às vezes nas igrejas tem essa circulação, pessoas vêm, ouvem, saem, daqui a pouco estão em outro lugar e fica nessa circulação, mas não tem um comprometimento, não tem um compromisso de seguir ao Senhor Jesus. E a gente, olhando para o nosso país, a gente vê um retrato claro disso. Quando o último censo do IBGE, 2010, falando sobre as religiões, mostra esse gráfico para a gente, né, que na nossa população, 86% são cristãos. E
dentre esses, 64% católicos e 22% evangélicos. E a gente olhando todo o cenário que está ao nosso redor, né, de violência, altos índices de violência, né, de discriminação, de corrupção, de desigualdade racial, né, de homofobia, de feminicídio, de todas essas coisas ruins, a gente fica, onde estão esses 86% de cristãos que não estão fazendo diferença? Estão como uma multidão, que estão ali, se declaram cristãos, mas não têm um real compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Não estão comprometidos ali em viver uma vida, em buscar o reino de Deus, para que ele se concretize no tempo presente, para que as relações entre as pessoas sejam mais justas. E nós vemos essa questão que a religiosidade, o ser cristão, não é simplesmente recitar um credo, né, de falar, ou então dizer que, fazer uma declaração, eu aceito Jesus. Ser cristão é muito mais do que isso, né? É estar comprometido, é ser realmente um discípulo, estar comprometido com a palavra de Deus, com o Evangelho, tanto de anunciar esse Evangelho, mas de viver esse Evangelho na sua vida. E esse Evangelho, essa nossa fé tem que se manifestar de uma forma operante na nossa vida, nas nossas relações, em tudo que fazemos. O outro grupo que a gente encontra são os 4 homens. 4 pessoas ali que estão levando aquele paralítico diante de Jesus. E essas pessoas são um exemplo para nós, né? Porque elas tiveram aquele objetivo de levar aquele homem até a presença de Jesus, e elas não se deixaram vencer pelas barreiras que se colocaram no caminho. Eles foram lá, encontraram a porta tomada de gente, e eles não poderiam muito bem, se fosse uma pessoa com uma vontade fraca, né, de simplesmente, te ver aqui, mas tem muita gente, deixa para outro dia, então... Mas não, aqueles homens perseveraram, né? Vamos ver um jeito que a gente vai conseguir. E tentaram lá de uma outra forma e conseguiram ali colocar aquele homem diante de Jesus. E nós precisamos ser dessa mesma forma, pessoas determinadas naquelas coisas que a gente faz, né, de não se abater com a primeira dificuldade que aparece na nossa vida, né, com aquilo que se apresenta de dificuldade, mas se daquela forma que a gente está tentando, se a gente tem um objetivo e aquela forma não está dando certo, a gente tenta uma outra abordagem, né? Mas para que aquilo que a gente estabeleceu como meta se concretize. E isso serve para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para tudo. Mas principalmente em trazer pessoas à presença de Jesus. Muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades nesse trajeto, né? De alguém que às vezes está como esse homem, aí que às vezes não tem essa vontade de ir, mas precisam de pessoas que estejam dispostas a romper barreiras, superar obstáculos para apresentar pessoas à presença de Jesus. Muitas vezes nos deparamos com muitas dificuldades nisso, mas essa união de pessoas com esse mesmo propósito pode fazer com que ele seja bem-sucedido. Se a gente não desistir, se a gente tentar outras formas, tentar outras abordagens, mas que o principal aconteça, que é a gente conseguir apresentar pessoas à presença de Jesus. Levar essas pessoas que precisam
dessa restauração que só o Senhor Jesus pode dar. E nós possibilitamos esse encontro. O outro grupo de pessoas que esse texto nos mostra são os mestres da lei. Aquelas pessoas que estavam ali também ao redor de Jesus, né, acompanhando, vendo. Mas eles, naquela palavra de Jesus, né, estão perdoados os seus pecados, eles ficam, né, enfurecidos, né, de Jesus estar falando uma blasfêmia, porque eles não compreenderam que aquele que é o Messias prometido estava ali diante deles, se manifestou diante deles. E esses homens que eram escribas, né, por mais que eles não fizessem parte da mesma classe, mas muitos deles eram fariseus, né, fariseus que migraram para essa condição de escribas. E tinham esse domínio da lei, né, essa prática, exerciam isso de maneira profissional, mas a sua compreensão é muito limitada, né? Eles eram como fundamentalistas ali da religião, né? De coisas, levarem coisas ali ao pé da letra e criarem, né, normas e regras que nem mesmo eles conseguiam cumprir. Então, eles praticavam uma religião que, na verdade, era excludente, que em vez de trazer pessoas para perto, excluía pessoas. Eles preferiam ali, estavam mais preocupados com o cumprimento de ritos, de normas, de pureza, do que com as pessoas. Jesus muitas vezes falou, né, quando criticaram Jesus, que seus discípulos fazem coisas aos sábados, e Jesus falou, olha, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então, se for necessário, não precisa ter esse rigor todo, né? A gente vê também Davi ali, quando teve fome, entrou no templo e tinha os pães da proposição. E o que é mais importante, a vida ou cumprir uma norma? E ele comeu aqueles pães da proposição e não teve nenhum problema. Porque a vida humana está em primeiro lugar do que as normas, do que as regras que às vezes a gente estabelece, não porque está ali na Escritura, mas por causa da interpretação equivocada que a gente faz daquilo que está na Escritura, né? Muitas vezes a gente vê muita gente pegando o texto e usando ele fora de contexto para justificar algumas coisas que ela quer estabelecer, né? De coisas que se quer colocar diante das pessoas, e isso traz escravidão, escraviza as consciências das pessoas. E a gente vê que na história da igreja, que a gente lidar com isso, né, de tempos em tempos a gente vê movimentos que se colocam dessa forma e tentam acusar as pessoas e oprimir as pessoas. E a religião não pode de forma alguma ser algo que traz prisão, traz opressão, algo que exclui as pessoas. Pelo contrário, deve ser algo que inclui pessoas. Jesus estava sempre andando por todos os lados, e todas aquelas pessoas que eram excluídas por esses religiosos, ele trazia para dentro. Era criticado porque ele andava com os pobres, com os publicanos, com os pecadores, com aquelas pessoas que ninguém queria estar perto. E, como a gente vê na história da igreja, o protestantismo surgiu de uma luta contra uma tirania religiosa, né, de pessoas de um sistema religioso que estava ali, né, escravizando as pessoas. E os reformadores ali foram pessoas que lutaram contra isso, trouxeram um retorno à palavra de Deus, de uma interpretação que não fosse simplesmente
por aquilo que as pessoas acham, porque o pontífice lá falou, mas que estivesse alicerçado na Escritura. E essa ruptura foi inevitável, porque o que eles propunham, que a reforma propunha, era a igreja do seu tempo não conseguiu conceber e não conseguiu mudar aquilo que era necessário. E nos nossos dias nós vemos muitos dessas pessoas que se utilizam da fé para escravizar as pessoas, que usam o nome de Jesus para trazer prisão, para aprisionar as pessoas, né, de falar que elas estão em pecado por causa disso, daquilo que acontece na sua vida, e trabalham com uma teologia do medo, né, de amedrontar as pessoas para que elas tenham essas pessoas na sua mão, né, para que, por causa do medo, eles permaneçam ali sendo explorados, sendo oprimidos. E para que eles também, cada vez mais, enriqueçam e obtenham lucro. E por último, nós vemos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Filho do homem. Como a gente disse, ele é aquele que é o Messias prometido que se manifesta no nosso meio. Ele é aquele que vem trazer esse reino, vem implantar esse reino, o reino de Deus, e se manifestou entre nós, assumindo a nossa humanidade, né, sendo solidário a nós na nossa humanidade, se tornou como cada um de nós, e esse reino que ele veio trazer é um reino que não tem como objetivo excluir pessoas. Nesse reino não tem distinção de cor, de raça, de sexualidade, de condição social, de idade, não tem nada disso. Nesse reino que ele veio trazer, todos nós somos iguais diante dele. E ele está sempre disposto a pegar pessoas, essas pessoas que ninguém quer, e agir na vida dessas pessoas, trazer transformação, trazer libertação, trazer cura para a alma. E muito mais do que simplesmente fazer algo exterior, né, fazer um grande milagre na nossa vida, curar uma doença que para a gente parece incurável. É claro que ele tem poder para isso, ele pode realizar, mas a principal obra que ele quer realizar é resolver o nosso problema com Deus. É perdoar os nossos pecados, porque dessa forma ele restaura a nossa relação com Deus. Essa relação que foi quebrada por causa desse pecado, Jesus vem nos resgatar, nos regenerar, nos reconciliar com Deus. Ele vem trazer a libertação que a gente precisa. A libertação desse pecado que nos paralisa, nos atrofia. Ele nos quer ver livres dessa condição. Ele quer nos ver como esse homem que estava ali, a tradução fala que jazia naquele leito. E ele quer que nós, aquilo que nós estávamos prostrados em cima daquele leito, ele faz com que nós tenhamos condições de sair carregando aquilo onde nós estávamos prostrados, deitados, paralisados. Então Jesus deu um novo horizonte para aquele homem, perdoou o pecado dele e sarou a sua doença, né? Fez aquele homem ter uma nova perspectiva. E a partir dali, quando Deus nos perdoa os nossos pecados e Ele nos dá uma nova vida, aí sim nós temos condição de sermos atuantes. Ele nos dá essa condição. Quando a gente falou do homem, desse paralítico,
A gente falou, observou aqueles verbos de que ele estava sendo conduzido e depois foi baixado do leito. Mas agora ele levanta, ele toma o leito e ele anda. Agora Jesus o capacita para ter ações. E Deus também faz isso conosco. Ele vem na nossa vida, nos reconcilia com Deus, perdoando os nossos pecados, restaura a nossa vida e nos dá a condição de caminhar. De caminhar, de seguir a nossa vida, auxiliados por Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa noite nós possamos, observando esse texto, né, todos esses personagens que se mostram, nós possamos entender a nossa condição diante de Deus, a que todos nós nos encontramos, nós possamos fugir de ser multidão de pessoas que não têm compromisso e comprometimento com Deus e com seu reino, que nós também cuidemos para que não sejamos também como os mestres da lei, que estão ali para usar a religião de uma forma negativa, que traz peso e carga para as outras pessoas, mas que a gente seja como aqueles 4 homens que perseveram em levar pessoas diante da presença de Jesus Cristo e que nós confiemos em Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que pode perdoar os nossos pecados e pode nos dar uma nova vida. Que o Senhor nos abençoe.